Olá, buenas noches, muy buenas noches. Eu sou o professor Liste. Essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Nessa nossa última aula do mês de setembro, a gente vai trabalhar interpretação de texto. Nós trabalhamos os pronomes complementos durante esse mês de setembro. Complemento direto, indireto, verbo com dois complementos. Então, hoje a gente vai começar com as interpretações e, provavelmente, se o tempo nos alcançar, a gente parte para algumas questões de complemento direto e indireto, mas que é um assunto que já foi visto e foi concluído aqui com vocês. Tá? Tá aqui o objetivo do roteiro de aula, objeto do conhecimento, os objetivos, né, e da teoria prática, que no nosso caso é a resolução de questões. Vai se aproximando a data do Enem, né? Vocês fazem Enem agora em novembro, né? Semana que vem o nosso próximo encontro já é em outubro. Então a gente vai se dedicar durante essas próximas aulas um pouco mais à parte de interpretação. Óbvio que a gente vai trabalhar os aspectos gramaticais, mas vamos enfatizar mais a interpretação de texto. Bom, como a gente sempre faz, a gente vai começar lendo a questão. Na questão modelo Enem, né, no Enem, a questão vai estar em português e o texto na língua que você escolheu. Então, se você fez a opção por espanhol, o seu texto vai estar em espanhol, em língua espanhola, mas a questão sobre o texto estará em português, né? É mais tranquilo, né? Mas, ao mesmo tempo, não significa dizer que vai ser mais fácil, né? Consequentemente, as questões elas são no nível bom de interpretação. Então, vamos lá. Terry Hayes, jornalista investigativo. Aqui, nessa questão em particular, é importante a gente observar que a resposta para ela é uma complementação dela. Sabe aquele modelo de questão onde o que responde é o que completa o que vem no enunciado, né? O comentário que vem no enunciado? Então, aqui é muito importante que a gente entenda e acompanhe o raciocínio enunciado. Ó, Terry Hayes, jornalista investigativo. Então, essa pessoa é um jornalista desses investigativos, que faz investigação, né, e tal. Também escritor e roteirista de filmes, né? O roteirista é aquele que escreve as falas, o tempo, o que é que vai acontecendo ali, a narrativa do filme, né? Ele é também roteirista. Agora estreia como romancista com o thriller Eu Sou Pilgrim, cuja trama. Então, esse jornalista investigativo, escritor e roteirista está estreando como romancista. Escreveu um romance, escreveu um livro, né? Estreia como romancista com o thriller. Thriller é de suspense, né? Livro, filme, é um gênero, né? Suspense, terror, suspense, né? Eu Sou Pilgrim. Repare que ele traduziu o título do livro para o português enunciado, cuja trama. Então, a sua resposta vai ser sobre a trama do livro, sobre a história do livro, né? Então, a cuja trama, letra A, é classificada como de ficção científica militar, né? Ele fala que é um thriller, é um filme de suspense, né? E aí na letra A já diz, cuja trama é classificada como ficção científica militar. Então a gente vai ver para ver se tem sentido, né? De que esse thriller tenha também ficção científica no rumo militar. B. Mostra as peripécias de um caçador que tenta pegar um lobo solitário que tem dizimado seu rebanho. Então eu vou ler o texto que fala sobre o livro do Terry Hayes e saber se o livro, se a trama do livro, né, fala disso.
né, das peripécias de um caçador que tenta pegar um lobo solitário que tem dizimado seu rebanho, cuja trama é uma veemente crítica ao mundo islâmico. Será que é isso? O livro dele faz uma crítica forte, né, ao mundo islâmico. D. Conta de maneira realista o perigo que representa um componente da nova geração do terrorismo ao inventar uma nova arma química. Eu vou ler o texto e saber se é isso, né? Se ele trata de maneira realista o perigo que representa um componente da nova geração do terrorismo, né? Uso de arma química, né? Ao inventar uma nova arma química. E a letra E é um alerta para os perigos do bioterrorismo, né? Então vou ler e saber se o livro é um alerta para os perigos do bioterrorismo, tá? Então tem que estar atento para do que trata o livro, sobre o que ele escreveu. E tome cuidado, porque aqui nessa questão, nesse modelo de questão, é muito comum você pegar algumas coisas que tem ali no texto, algumas informações que tem no texto, e tentar vendê-las como resposta, né? Apareceu certa palavra ali, e aí você cria em cima daquela palavra, né? O importante nesse modelo de questão é a gente fazer por eliminação, como a gente sempre faz as questões de interpretação, e eliminando, só tem uma correta, e confirmar a resposta no texto, tá? Bom, Terry Hayes, abre aspas, fala dele. Um atentado com viruela hará del SIDA uma minúcia. Um atentado com varíola, é um vírus, né? Fará da AIDS, SIDA, AIDS, então tem que saber esse vocabulário, algo pequeno, né? Então, um atentado com esse vírus da varíola vai fazer da AIDS coisa pequena. Esse é o fala do jornalista e é o título do texto. Geralmente em texto jornalístico, se não é algo sensacionalista, ele antecipa aquilo que a gente vai ler. Aquilo que a gente vai ler. Então, o título tem uma relação ali com o assunto principal do texto, que é o livro desse escritor. Está vendo? Um atentado com varíola fará da AIDS algo pequeno, uma minúcia. Estou traduzindo como a gente talvez colocaria na nossa língua, tá? Então, a gente vai fazer a leitura do texto em espanhol. Você vai acompanhando comigo a leitura e a gente volta para a tradução em português. El autor de Yo Soy Pilgrim, uno de los thrillers del año, analisa el espionaje y el terrorismo. Dá para entender bastante coisa. Terry Hayes, Sussex, 1951, viene del futuro. Ha vivido el apocalipsis y se imagina realidades temibles. Guionista de las 3 primeras películas de Mad Max o de Calma Total, productor y periodista de investigación, Hayes se ha pasado a la novela de espía y de conspiraciones para escribir Yo Soy Pilgrim. Salamandra, traducción de Cristina Martín. Uno de los thrillers más poderosos e impactantes de los últimos años. Continua. Em sua novela também é um gênero literário, é um livro, né?
Em sua novela, ele espía Pilgrim, anti-héroe clásico, culto, joven y adicto a la acción, va a la casa de un lobo solitario que ha sintetizado un virus de la viruela indestructible. Una pesadilla que está más cerca de lo que parece. El libro mezcla con habilidad una trama policial con una conspiración terrorista. Supone un fuerte impulso para el género. Vibrante analista del mundo islámico, Hayes cuenta su visión aterradora a el país desde Australia. El escritor británico avisa de que los servicios de inteligencia occidentales se enfrentan a infiernos que harán del 11 de septiembre una broma pesada y de la Guerra Fría algo que añorar. É trecho de uma matéria do El País. Lá embaixo tem os créditos, né? Então vamos agora à tradução. E tentar entender para onde é que vai a nossa resposta. Terry Hayes. Um atentado com varíola fará da AIDS algo pequeno. O autor de Eu Soy Pilgrim, é o título do livro em espanhol. Ele aparece em português lá no enunciado, porque o nosso enunciado da questão está em português, né? Está em português. O autor de Eu Soy Pilgrim, um dos thrillers do ano, analisa a espionagem e o terrorismo, né? Analisa a espionagem, em espanhol ele espionar, né? E o terrorismo. Terry Hayes, Sussex, 1951, um condado na Inglaterra, né? Sussex, é inglês, vem do futuro. Quando ele fala ele vem do futuro, ele está querendo falar com relação à escrita, né? Viveu o Apocalipse e imagina realidades temíveis. Lógico, o cara não veio do futuro, né? Aqui foi uma forma que ele encontrou no texto dele para dizer que ele escreve sobre possibilidades futuras, né? Roteirista, guionista quer dizer roteirista, dos três primeiros filmes Mad Max, ou de Calma Total, produtor e jornalista investigativo, Hayes passou da novela de espião e conspirações para escrever Eu Soy Pilgrim. Então ele saiu desse estilo, né, de escrita, novela de espionagem, pronto, tradução boa. Novela de espionagem e conspirações para escrever Eu Soy Pilgrim, de espionagem e conspirações. Salamandra, a editora, né? Tradução de Cristina Martín para o espanhol, né? Já que ele está falando do autor inglês, no jornal El País, estão falando do livro, da tradução para o espanhol. Um dos thrillers mais poderosos e impactantes dos últimos anos. Na sua novela, o espião Pilgrim, anti-herói clássico, culto, jovem e viciado em ação, vai à caça, o anti-herói, o herói do livro, né? Como é que chama? Pilgrim, né? Então, viciado em ação, vai à caça de um lobo solitário que sintetizou um vírus da varíola. E aqui é importante ressaltar
que vocês já devem ter ouvido falar, obviamente, mas enfim, em lobo solitário, que são aquelas pessoas que cometem atentados sozinhas, né? Já ouviram falar? Atentados terroristas. A pessoa faz só, desenvolve só, né? Por uma ideologia, uma certa ideologia que a pessoa tenha, um grupo, né? Então desenvolve sozinho. Por isso chama de lobo solitário. Então o Pilgrim vai à caça de um lobo solitário que sintetizou um vírus da varíola indestrutível, um pesadelo que está mais próximo do que parece. O livro que mistura com habilidade uma trama policial com a conspiração terrorista supõe um forte impulso de gênero, né? Vibrante analista do mundo islâmico, Hayas, o escritor, conta sua visão aterrorizante ao El País, da Austrália, desde a Austrália. O escritor britânico avisa de que os serviços de inteligência ocidentais enfrentarão a infernos que farão do 11 de setembro uma brincadeira pesada e da Guerra Fria algo a se anhorar e sentir falta. Bom, você viu que é um jornalista, você viu que ele é roteirista e você viu que ele é um estudioso aí do mundo islâmico e que ele desenvolveu o livro dele, o thriller dele, é um herói que aqui foi chamado de anti-herói clássico, jovem, né, culto, o Pilgrim, que sai à caça de um lobo solitário, que sintetizou um vírus da varíola. E aí ele tenta, em algum momento na entrevista, né, ele faz comparação já para o final do texto, né, de que apesar de ser uma obra de ficção, né, mas ele traz para a possibilidade real de que isso venha a ocorrer, né? Ele fala no final que fará do 11 de setembro uma piada pesada e da Guerra Fria algo a se sentir falta, né? Ou seja, termina de alguma forma sendo um alerta para esse tipo de atentado, né? Embora o texto, o livro dele é uma obra de ficção, mas trabalhado em possíveis possibilidades. Então, cuidado para não confundir as coisas. Deixa eu ver se está aqui na frente. Está aqui na frente. Terry Hayes, jornalista investigativo, escritor e roteirista de filmes, agora estreia como romancista com o thriller Eu Sou Pilgrim, cuja trama, vamos lá para a eliminação, é classificado como de ficção científica militar. Você pode voltar no texto e procurar ficção científica militar, ou algo que remeta a isso, né? Não tem. Se não tem, a gente elimina. E o que é que me faz eliminar? Ficção científica militar. Tá? Ficção científica militar. Não tem. B. Mostra as peripécias de um caçador que tenta pegar um lobo solitário. Você está vendo que ele pegou o termo lá, lobo solitário, que são aqueles terroristas, é uma espécie terrorista que trabalha sozinho praticamente, né? E tentou vender aqui como literalmente um bicho, né? Que tem um caçador. O caçador não é literalmente ali um caçador, né? De bicho. Esse aqui é o erro, ó. Um lobo solitário dizimar rebanho. Não é. Tem a palavra caçador no texto? Que vai à caça de um lobo solitário. Não é literalmente um lobo, um bicho, mas sim uma pessoa, né? C. A trama é uma veemente crítica ao mundo islâmico. Aí precisa tomar cuidado com isso, porque ele fala
no texto, né, que é sobre um lobo solitário, né? Mas aí você teria que encontrar alguma coisa que dissesse que é uma crítica veemente, uma crítica forte ao mundo islâmico. Ele é um estudioso do mundo islâmico, né? E aí provavelmente a trama, o Lobo Solitário, deve ser aí dessa parte mais radical, né? De algumas pessoas que usam a religião, né? Até deixaria, por exemplo, stand-by, se for o caso. Não vai eliminá-lo dessa vez, não. Vamos para a letra D. Conta de maneira realista o perigo que representa um componente da nova geração do terrorismo, ao inventar uma nova arma química, né? Vai ficar também. E letra E, é um alerta para os perigos do bioterrorismo, né? Não é bio, né? O livro dele, né, fala dessa nova geração que ele chamou aqui, que são os lobos solitários, né? A arma química, no caso, né, a varíola, o vírus da varíola que ele conseguiu sintetizar. Então, a nossa resposta é a letra D. É mais de acordo com o livro do que a gente leu do que uma crítica. O livro não é uma crítica veemente, é uma obra de ficção que fala, né, de um lobo solitário que criou um vírus, né, da varíola indestrutível, né, e não uma crítica veemente. O livro não é uma crítica, entendeu? Então a gente tem que estar atento a isso aqui, cuja trama, né, entre a letra C e a letra D responde, né, o texto. Não é uma veemente crítica ao mundo islâmico, né, porque generaliza também, né, generaliza e não é isso. Questão 2. A matéria do jornal espanhol ABC divulga os resultados de uma pesquisa realizada pelo governo inglês, através da qual assume a responsabilidade por ter submetido milhares de seus cidadãos a experimentos secretos com armas químicas e biológicas, com o intuito de... Eita, essa questão. Vamos lá. A matéria do jornal espanhol ABC divulga os resultados de uma pesquisa realizada pelo governo inglês. ABC fala na pesquisa do governo inglês, da qual assume a responsabilidade o governo inglês por ter submetido milhares de seus cidadãos ingleses a experimentos secretos com armas químicas e biológicas, com o intuito. Então, qual foi o objetivo do governo inglês em submeter a milhares de cidadãos ingleses a experiências, a experimentos secretos com armas químicas e biológicas? Qual era o objetivo? Confirmar seu uso sem riscos, saber até onde chegava a disposição dos voluntários, de obedecer aos pedidos dos militares pesquisadores, confirmar se efetivamente os produtos usados não tinham efeitos colaterais, demonstrar que o ser humano, por dinheiro, é capaz de submeter-se a qualquer provação, e letra E, experimentar as novas máscaras respiratórias e outros acessórios de proteção. Olha, tem umas alternativas que são muito possíveis de acordo com a temática do que a gente vai ler, né? Teste de arma química, teste secreto de arma química com cidadãos, né? Química e biológica, não é isso? Vamos ao texto. Lemos em espanhol, traduzimos na sequência. Las horribles consecuencias de los experimentos secretos realizados en humanos por los británicos. Una nueva investigación ha desvelado que miles de voluntarios fueron intoxicados con gas sarín o drogas experimentales desde 1939. Ha pasado pouco mais de um mês
desde que uma novedosa investigação histórica desvelou que o governo de Grã-Bretanha utilizou durante a Guerra Fria a miles de seus cidadãos como cobaias humanas para provar todo tipo de substâncias potencialmente perigosas. Todo ello sem seu consentimento e causando severos danos a sua saúde. No obstante, agora acaba de ser desvelado também que pruebas se realizaram sobre multitud de militares em Wiltshire, los quais foram expostos a substâncias como gás sarin ou antrax, sem saberlo, desde a Segunda Guerra Mundial. Assim lo afirma um novo livro, Ciência Secreta, um siglo de guerra, veneno e experimentos humanos, del que se ha hecho eco la versión digital del Daily Mail. Este, a su vez, explica las terribles repercusiones que sufrieron estos improvisados sujetos de pruebas tras los experimentos. Miles de soldados foram encerrados em câmaras de gás, bajo falsas promessas de dinheiro, e bombardeados com todo tipo de toxinas potencialmente letais, com o objetivo de provar os novos trajes químicos que se estavam desarrollando por entonces. Essa questão ela é interessante porque ela é uma questão de dedução, tá? Veja só, as horríveis consequências de experimentos, experiências secretas realizadas em humanos pelos britânicos. Uma nova investigação investigar também em espanhol pode ser pesquisar, mas aqui é investigação. Uma nova investigação revelou que milhares de voluntários foram intoxicados com gás sarin ou drogas experimentais desde 1939. Passou pouco mais de um mês desde que uma nova investigação histórica revelou que o governo da Grã-Bretanha utilizou, durante a Guerra Fria, a milhares de seus cidadãos como cobaias humanas para experimentar todo tipo de substâncias potencialmente perigosas. Tudo isso, essa palavra ejo é um demonstrativo neutro. Quer dizer isso, tudo isso. Isso que o que foi mencionado anteriormente, né? Pegar milhares de cidadãos como cobaias para experimentar, provar, experimentar todo tipo de substância potencialmente perigosa. Então, tudo isso, o anteriormente mencionado, sem seu consentimento das pessoas, e causando severos danos à sua saúde das pessoas, né? Não obstante, agora acaba de ser desvelado, também que experimentos se realizaram sobre multidões de militares em Wiltshire, os quais foram expostos, os militares, a substâncias como gás sarin ou antrax, sem saber, desde a Segunda Guerra Mundial. A partir da Segunda Guerra Mundial, né, no período. Assim afirma um novo livro, Ciência Secreta, um século de guerras, venenos e experimentos humanos. É o título do livro. Do qual se fez eco a versão digital do Daily Mail. Este, por sua vez, explica as terríveis repercussões que sofreram estes improvisados sujeitos de provas após experimentos. Milhares de soldados foram fechados em câmaras de gás sob falsas promessas de dinheiro
e bombardeados com todo tipo de toxinas potencialmente letais, com o objetivo de experimentar novos trajes químicos que se estava desenvolvendo na época, no período, né? Quando ele fala por então, na época, no período. Quando eu falo que esse texto é de dedução, seguinte. A matéria do jornal espanhol ABC divulga os resultados de uma pesquisa realizada pelo governo inglês, através da qual assume a responsabilidade por ter submetido milhares de cidadãos a experimentos secretos com armas químicas e biológicas, com o intuito de confirmar seu uso sem risco, né? Sabia que havia um risco, né? Arma química, né? Saber até onde chegava a disposição dos voluntários de obedecer aos pedidos dos militares, o objetivo não era esse, né? Da disposição. Confirmar se efetivamente os produtos usados não tinham efeitos colaterais, sabiam que tinham efeito. Era arma química. Demonstrar que o ser humano, por dinheiro, é capaz de submeter-se. Não era esse o intuito do governo britânico, né? Quando eu digo que é uma questão de dedução, é porque é isso aqui. Foram fechados em câmaras de gás, sob falsas promessas de dinheiro, bombardeados com todo tipo de toxinas potencialmente letais, com o objetivo de experimentar os novos trajes, quer dizer, vestimentas, roupas químicas. Então, o objetivo era saber se as roupas, esses trajes, né, funcionavam. Experimentar os novos trajes químicos que se estavam desarrollando, desenvolvendo por então, na época. Então, o objetivo de ter feito isso com os militares era provar, experimentar, melhor dizendo, as roupas de proteção. Aí é onde entra o conflito, né? Porque a letra A diz assim, experimentar as novas máscaras respiratórias e outros acessórios de proteção. Ele pegou os trajes aqui e desmembrou. Máscaras e outros, máscara, macacão, né? O texto não fala explicitamente, né? Por isso que eu digo que é uma questão de dedução, tá? Questão 3. A matéria do jornal El País divulga os resultados de um estudo científico. O veneno de uma vespa brasileira poderia ajudar a atacar o câncer. Sobre referido inseto, a vespa, afirma-se que tem uma picada inócua, é seu veneno que contém propriedades antitumorais, uma molécula do seu veneno não distingue células saudáveis das cancerosas, é um inseto territorial e solitário, segrega uma toxina que começa a ser estudada. El veneno de una avispa brasileña mata las células cancerosas. Uma vespa, mata las células cancerosas. La polibia paulista genera uma toxina que ataca solo las membranas celulares tumorales. Solo. La polibia paulista, ou como la chamam em São Paulo, Brasil, la paulistinha, é uma avispa com uma picadura muito dolorosa. Sin embargo, su veneno podría esconder una nueva estrategia para atacar al cáncer. Investigadores brasileiros e britânicos han estudiado como actúa uma molécula de la toxina sobre las células. Esta molécula tiene la capacidad de discriminar
entre células cancerosas e sanas, atacando só as primeiras. La Paulistinha, um himenóptero de la familia de los véspidos, próprio do sudeste do Brasil, vive em comunidades de dezenas ou centenas de exemplares. Com estrutura social de casta liderada por várias reinas. Su veneno es tan potente y complejo que hace décadas que llamó la atención de los científicos. Ya se han descubierto más de un centenar de proteínas y peptidos, moléculas más pequeñas, y se sospecha que aún quedan más por descubrir. Vamos lá. O veneno de uma vespa brasileira mata as células cancerígenas. A Políbia paulista gera uma toxina que ataca somente as membranas celulares de tumor. A Políbia paulista, ou como a chamam em São Paulo, no Brasil, a paulistinha, é uma vespa com uma picada muito dolorosa, né? Muito dolorosa. No entanto, sin embargo, o seu veneno poderia esconder uma nova estratégia para atacar o câncer. Pesquisadores brasileiros e britânicos estudaram como atua uma molécula da toxina sobre as células. Esta molécula da vespinha, né, tem a capacidade de discriminar entre células cancerígenas e saudáveis. Então, a molécula tem a capacidade de discriminar, né, entre as células cancerígenas e as células saudáveis, atacando somente as primeiras. Quais são as primeiras? A paulistinha, um himenóptero da família dos véspidos, própria do sudeste do Brasil, vive em comunidades de dezenas ou centenas de exemplares, com uma estrutura social de casta, liderada por várias rainhas, várias reinas, várias rainhas. Seu veneno é tão potente e complexo, que há décadas chamou a atenção dos cientistas, já que descobriram mais de uma centena de proteínas e péptidos, que são moléculas menores, e se suspeita que ainda resta mais por descobrir. Aún queda mais, ainda resta mais por descobrir. Vamos à questão. A matéria do jornal espanhol El País divulga os resultados de um estudo científico. O veneno de uma vespa brasileira poderia ajudar a atacar o câncer. Sobre referido inseto, afirma-se que: letra A, tem uma picada inócua. Olha, ele falou no texto que dói pra caramba. Então não é inócua. É seu veneno que contém propriedades antitumorais? Pode ser, né? Uma molécula do seu veneno não distingue as células, distingue, ao contrário,
Distingue as células saudáveis das cancerosas. É um inseto territorial e solitário? Não é não. Vive, cadê? Com uma estrutura social de centenas, lideradas por várias rainhas. Não, é uma fartura. Segrega uma toxina que começa a ser estudada, né? São várias toxinas, né? É o veneno da vespinha que tem uma toxina que ataca somente as membranas, né? Tumorales. É a letra B. Deixa eu ver aqui, só um detalhe aqui. É isso. Já se estuda, né? Não começa a ser estudada. Questão 4 a gente já não vai ter mais tempo. O texto é esse aqui. É de onde a gente vai iniciar, muito provavelmente, nosso próximo encontro. A gente vai continuar respondendo questões, né? Ok. Então a gente vai chegando ao final de mais um encontro, onde a gente se dedicou nessa aula a trabalhar interpretação de texto, já que a parte gramatical a gente já viu e está dentro do nosso roteiro, né? A gramática e a interpretação. Nas aulas gramaticais a gente não trabalhou tanto o texto quanto trabalhamos agora, né? Então, valeu, obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo encontro. Nos vemos.